O Salmo 23 é uma representação do que você tem que viver. E eu vou explicar. A Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje, quando você ouve a palavra Senhor, ela remete a um idoso ou alguém de respeito seu. É um pronome que dá respeito a alguém. Mas quem pronunciou isso foi Davi. E Davi, ele era rei. Então ele sabia o que era ser senhor, porque ele era chamado de senhor. E na concepção antiga, senhorio é aquele que fala e o servo cala. Então Davi estava dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, ele dizia: o Senhor é aquele que fala e eu calo. É aquele que manda em mim, é aquele que está no controle da minha vida. Porque só quem tem servos sabe o que é ser senhor. E por que tem muitas pessoas que têm problema? Porque elas falam: o Senhor é meu pastor, mas na verdade ela é o Senhor da vida dela. É ela que manda, é a cabeça dela que dirige, é aquela pessoa que é levada pelas suas próprias convicções. Deus não é senhor de quem não obedece. Eu não sou o teu senhor. Muitas pessoas não conseguem mudar de vida porque não conseguem entender isso. Não tem relacionamento de servo. É aquelas pessoas que querem falar com Deus com o peito aberto, como se tivesse direito. Ele quer ser teu Senhor. Ele quer ser o mais importante de todos. Ele quer ser aquele que dá a última palavra. Porque tem muitos que vêm à igreja e ela ouve uma pregação e dentro da cabeça dela fica questionando: não é bem assim, eu sei o que eu faço, eu sou dono do meu próprio nariz. E Davi sabia. Ele disse: o Senhor, segundo, é meu. Por que ele falou isso? Porque ele era pastor de ovelhas. Então ele sabia o papel do pastor. Para você entender, o pastor, ele tinha o papel prioritário na vida da ovelha. Por quê? Porque a ovelha, ela tem uma grande dificuldade de enxergar. Se você for pesquisar, a ovelha não vê bem, mas ela escuta muito bem. Então, como Davi, antes de ser senhor, ele era pastor. O pastor é aquele que cuida da ovelha. O pastor é aquele que, quando a ovelha se machuca, vai lá e trata da ferida da ovelha. Então Davi estava dizendo: o Senhor manda e eu calo, e o Senhor cuida de mim. Davi estava querendo dizer o seguinte: eu não sei o que é bom para mim, porque o papel do pastor é ir na frente, o papel do pastor é mostrar o caminho, o papel do pastor é cuidar, o papel do pastor é estar do lado. Porque a ovelha, ela é dependente do pastor, porque ela tem dificuldade do que vê. Então ela ouve, ela é levada pelas palavras. Quando você faz do Senhor o teu pastor, você não se preocupa com quem você está vendo. Pode ser um homem alto, magro, gordo, amarelo, bonito, não interessa. A ovelha não atenta para o que vê. A ovelha se preocupa com o que ouve. O que é importante para ela é a voz do pastor. Então Davi estava dizendo: o Senhor é a voz mais importante na minha vida. O Senhor é aquele que cuida das minhas feridas. O Senhor é aquele que está do meu lado quando ninguém está. Porque por mais que eu queira visitar todo mundo, eu não consigo visitar. Por mais que eu queira aconselhar todo mundo, eu não vou conseguir. E se você fizer dele o teu pastor, ele vai estar com você quando não estiver, ele vai falar com você quando não falar. Se você o chamar na tua casa, ele vai lá na tua casa, vai cuidar de você, vai tratar das tuas feridas, e se precisar, o pastor carrega a ovelha no colo. Então Davi estava dizendo: o Senhor é aquele que cuida de mim quando todos me abandonam. É muito poderoso esse salmo, pessoal. É muito. Isso aqui,
Isso aqui é muito magnífico. Aí ele diz assim: deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. Segundo passo, a ovelha, por ela ter uma grande dificuldade de enxergar, ela ouve muito. Então Davi disse: ainda que eu esteja em pastos, quem me faz repousar é o meu pastor. Por quê? A ovelha, ela não descansa, ela não deita, enquanto ela não ouvir que o pastor está do lado dela. Ela não tem paz sem o pastor. Quando você faz de Deus o teu pastor, você consegue ter paz nos momentos turbulentos, porque você não está vendo Ele, mas você consegue perceber a presença dEle do teu lado. Então haja tempestade, haja luta, haja perseguição, você sabe, o meu pastor está do meu lado, e a presença do meu pastor me faz ter paz, me faz repousar, me faz deitar, me faz descansar. Eu posso estar enfrentando o inferno, eu posso estar enfrentando momentos que eu nunca quis passar, eu não vou ter medo, porque aquele que me cuida, aquele que me guia está aqui. Não o vejo, mas eu ouço. E ele continua dizendo: me leva às águas tranquilas. Por quê? Porque era habitual o pastor ficar com a ovelha durante a tempestade, e quando passava a tempestade, as águas ficavam calmas. Então o pastor pegava a ovelha e conduzia todas para as águas tranquilas. Porque se elas bebessem água de cachoeira, a queda da água podia danificar a audição. Então elas ficavam como? De orelha em pé. O pastor foi, vamos seguir o nosso pastor. E quando elas chegavam nas águas de descanso, como as águas eram tranquilas, era o único momento que elas conseguiam se enxergar. E naquele momento que elas estavam se vendo, elas começavam a pular. É como se Deus dissesse: depois que tudo isso passar, você vai ter motivos para comemorar. É Deus dizendo para você: vai passar essa tempestade, vai passar essa rebordose, e quando você se olhar no espelho, você vai ver que valeu a pena você esperar, mas faz dele o teu pastor, porque Ele sabe o momento certo de te levar onde você precisa. Ele sabe a hora certa, Ele sabe coisas que você não sabe. Hoje eu quero transferir a responsabilidade. Hoje o pastor Elielso sai de cena e o Senhor Jesus vai ser o pastor da tua vida. Ele diz assim: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Porque se uma coisa que o pastor tem que ser certo. O pastor é tão certo, pastor de ovelha, que quando uma ovelha se perde, ele deixa todas no aprisco e sai à procura de uma. Quer dizer, o tratamento do pastor de ovelhas é igual a todas. Então, quando o Senhor Jesus é o teu pastor, Ele trata você como se é rico, se é pobre. Ele não tem diferença, Ele não vê cor de pele, Ele não vê escolaridade, Ele não vê graduação. Se Ele for o teu pastor, você não vai se diminuir para ninguém. Porque o pastor, ele diz: Ele guia-me pelas veredas da justiça. O bom pastor, que é Jesus, ele sempre faz o que é certo. Quem anda com Jesus anda certo, não tira proveito dos outros, não explora serviço de ninguém, não quer tirar vantagem. E ele diz, Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Sabe o que quer dizer isso? Vou te explicar. Em Israel, os pastores de ovelha tinham que guiar as ovelhas, e era muito o rebanho, e lá tem muito morro. Esses morros faziam sombra, e de acordo com a posição do sol, ficava só sombra. Então aquilo se tornava algo perigoso para bandido, porque os bandidos sabiam, naquele lugar só tem sombra. Então se transformava um vale do quê? Da sombra de morte.
porque ficavam os bandidos na espreita, esperando o melhor momento para matar os pastores e roubar as ovelhas. Mas Davi falou: ainda que eu ande por lugares que estão armando contra mim, eu não vou temer mal nenhum, porque eu sei que o meu pastor está comigo. Quando ele é o teu pastor, você não está preocupado com quem está armando para você, não está preocupado, estão falando mal pelas tuas costas, não está preocupado, estão tirando proveito, você não quer saber. O meu pastor está comigo. E se ele está comigo, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu posso passar pelo deserto, eu posso estar com um barco pegando fogo, pode estar tudo, a tempestade que for, o meu pastor não me abandona. E diz mais: o bom pastor dá a vida pela ovelha. O pastor da igreja não dá a vida por você. Ele não entra na frente do tiro, mas o bom pastor dá a vida por você. Davi queria falar o seguinte: eu sei que o Senhor é o único que vai estar comigo em todos os momentos. O Senhor é o único que não vai me abandonar. Quando você faz dele o teu pastor, você não tem medo do perigo, do abandono, da traição. Você não está nem aí. Porque você sabe que o mais importante de todos, ele te aceitou. Agora vem a parte mais forte: tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que quer dizer isso? Um era o cajado, que era encurvado, para que quando a ovelha caísse nos penhascos, ele puxasse ela. Resgate. O pastor tem um papel de resgatar a ovelha perdida, mas também o pastor tem um papel de não deixar se perder a ovelha do rebanho. Então o bordão era um pedaço de pau, que quando tinha uma ovelhinha rebelde, ele ia cutucando. Mas quando ele via que aquela ovelha rebelde não queria endireitar, o pastor era obrigado a quebrar as pernas da ovelha. Por quê? Fazer ela sentir a dor de ficar paralisada, para ela não sentir a dor de ser morta por um lobo. Mas a ferida que ele faz, ele sara. Porque quando ele quebrava as pernas dela, ele colocava ela na cacunda. É como se ele dissesse: eu te machuquei, mas eu vou te carregar para você não sofrer. Tem coisas na vida que Deus deixa você passar para você não se perder. Ele deixa você sentir dor porque Ele quer cuidar de você. Ele deixa você, Ele quebra você, literalmente, Ele quebra as tuas pernas, Ele te arrebenta, Ele deixa você ter uma decepção, para você entender que é Ele que quer cuidar de você, que você não sabe o que é bom para você, você não sabe o melhor caminho. Então deixa Ele ser o teu pastor, deixa Ele cuidar de você. Não fica chorando as pitangas por coisas que você perdeu, não. Ele quer te carregar no colo, Ele quer fazer o que ninguém faz por você, Ele quer te livrar, Ele conhece o teu passado, presente e futuro. Mas o problema é que você fica apegado em mim, no bispo, na igreja, no marido, no fulano. E o bom pastor faz o que eu não posso fazer. E por fim, ele diz: prepara-te uma mesa na presença dos meus adversários. Quer dizer, Davi falou: o Senhor é que vai me dar condição para que os meus inimigos vejam. Ele, segundo, unge minha cabeça com óleo. Eu estava pesquisando sobre isso. Como as ovelhas enxergavam mal e ouviam muito, elas se machucavam muito. E não é o que acontece na igreja? Às vezes a gente olha para alguém, não sabe quem é, mas ouve e se machuca. Se machuca por causa de pastor, de membro, de amigo. A gente é ovelha. A gente vai por aquilo que a gente ouve. Você não sabe o que está dentro. E no passado era assim. Elas se machucavam e fazia ferida. E quem não presta só se aproxima de você quando está ferido. Era assim no passado. Ovelha ferida atraía bicho. O sangue dela atraía predador. O que o pastor fazia? Derramava o óleo para afastar na caminhada os bichos de se aproveitarem da ovelha ferida. Quando o Espírito Santo vem, ele afasta os aproveitadores de você. Ele sara a tua ferida. Ele cura a cicatriz deixada pela vida. E eu não posso te dar isso. Eu queria. Ele só assume você quando você se torna ovelha. Você diz: eu cansei do que eu estou vendo e vou me apegar
o que eu estou ouvindo. Vou ser cego para os defeitos ou para as qualidades, mas eu vou ser atento à voz do meu pastor. E no final ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na tua casa para todo sempre. A ovelha, ela é dependente do pastor. É ele que dá água, é ele que dá comida. E diz o estudo que quando troca o pastor, quando a ovelha percebe que o pastor dela foi embora, ela morre, porque ela não sabe viver longe da voz do pastor. É a pessoa que não sabe viver longe da palavra de Deus. Ela morre, porque sabe que é a palavra que alimenta, que sustenta. Para você entender, preparei um vídeo. Hoje, Deus está aqui usando a minha boca para dizer para vocês: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem minha voz. Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Disse Jesus: Same again. as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha só escuta a Deus. Não está preocupado com a crítica, preocupado com os outros. Um dia eu fiz dele o meu pastor. E aí eu posso falar: e nada me faltou. Hoje, ele quer te adotar. Uns, ele está dando paulada na perna. Outros, ele está jogando óleo para espantar os bichos. E o outro, vão sair daqui carregados no colo do bom pastor.